Bom dia, turma. Bom dia, galera que está chegando por aí. Bem, corrente elétrica. Muita gente já ouviu falar em corrente elétrica, mas não sabe exatamente o que é uma corrente elétrica. Quando a gente começa a estudar eletricidade, nós temos basicamente três coisas importantes que nós precisamos saber. Primeira coisa, a corrente elétrica, a diferença de potencial e também a resistência. São três coisas que estão interligadas entre elas. Então, nós vamos estudar essas três coisas separadamente, depois a gente interliga entre elas numa fórmula e começa a estudar matematicamente a parte de eletricidade. Então, a primeira coisa é isso aí que vocês estão vendo, que é a corrente elétrica. Então, vamos entender o que é corrente elétrica. Todo mundo sabe que corrente elétrica é aquilo que dá choque, né? Mas existe uma definição para a corrente elétrica. Qual seria essa definição para a corrente elétrica? Está aí, está na tela. Vamos ler junto o que é essa definição, então, de corrente elétrica. Então, corrente elétrica é um movimento ordenado entre as cargas elétricas presentes em um condutor metálico. Ou seja, tentando explicar aí de uma forma bem simples, é quando essa carga elétrica, seriam elétrons, estão caminhando em um determinado fio, né? Que seria o condutor elétrico. Então, vamos entender o que é esse tal de condutor elétrico que eu coloquei aqui para vocês. Então, condutor elétrico é um material que permite o movimento ordenado das cargas elétricas. Então, você tem ali materiais que são condutores e materiais que não são condutores. Os materiais que são condutores, você tem essa possibilidade das cargas elétricas caminharem organizadamente, e outros materiais você não consegue fazer isso. O caso da madeira também não conduzem, né? Então, vamos entender aqui quais são esses materiais que conduzem a corrente, a carga elétrica. Nós temos aí, o primeiro, o cobre, que é o mais importante, praticamente todo fio é feito de cobre. Mas, além do cobre, nós temos outros materiais, como é o ferro, como é o alumínio, como é a prata e como é o ouro. Inclusive, um dos melhores materiais para conduzir cargas elétricas é o ouro. Só que o ouro é extremamente caro, então não é utilizado. Somente circuitos impressos, assim, coisas muito pequenas, assim, que você precisa ali de uma corrente elétrica sem perda. Bem, e então vamos entender o que é uma corrente elétrica. Então, falei de eletricidade, vamos corrente elétrica. Definimos a intensidade média da corrente elétrica como uma quantidade de carga que atravessa uma seção reta do condutor em um determinado tempo. Então, vamos tentar entender o que é. Imagina, então, que você tem ali um fio e vamos pegar aquele fio e cortar aquele fio, tirar um pedacinho daquele fio. E nós vamos medir, então, a quantidade, né, de corrente elétrica que está atravessando aquele pedacinho do fio. Essa quantidade elétrica que está atravessando esse fio se chama intensidade de corrente elétrica. Essa intensidade de corrente elétrica é dada por uma fórmula que é Q, que é quantidade de elétrons, ou quantidade de carga, dividido por um determinado tempo que atravessa esse fio. Isso aí que é a corrente elétrica. Então, quando a gente for estudar daqui para frente, corrente elétrica, o que vocês querem saber alguma coisa sobre corrente elétrica é essa quantidade de carga dividido por um ΔT, que é uma variação de tempo. Então, vamos entender o que é cada coisa dessa fórmula que eu coloquei para você. E, então, essa fórmula que vocês têm que saber. I é igual a Q sobre ΔT. E o que é o Q? Q é a quantidade de carga. Quantidade de elétrons, digamos assim, que está passando pelo fio. ΔT, então, é a variação de tempo que aqueles elétrons estão passando ali. Então, e o Q? O que é o Q? Q, então, que é a quantidade de carga, é o número de elétrons pela carga do elétron.
carga elementar. A gente não vai estudar isso aí, mas é para vocês saberem que existe o que é o número de elétrons pela carga elementar do elétron. Isso aí que é importante vocês saberem, mas a gente nem vai se aprofundar nisso aí. Bem, tem que lembrar o seguinte, e os elétrons, onde é que estão? Esses tal dos elétrons que vão fazer parte da corrente elétrica. Eles estão girando ao redor do núcleo. E quando nós colocamos ele ali no condutor, e é gerada então uma corrente elétrica, esses elétrons então eles vão, digamos assim, pulando, caminhando de átomo em átomo. Vamos lá. Então vamos entender um pouquinho o que é uma intensidade da corrente elétrica. A intensidade de corrente elétrica é essa quantidade, né, de elétrons, né, de carga que estão passando por um determinado tempo. Então, imagina que você tem ali uma escada rolante, e tem um monte de gente passando na escada rolante. Então, nós podemos imaginar que essa corrente elétrica, intensidade de corrente elétrica, é essas pessoas que estão passando ali naquela escada por um determinado tempo. Quanto tempo que a pessoa levou para subir uma determinada escada. Então, quantas pessoas que tem e quanto tempo levaram para subir aquela escada. Isso aí que é a intensidade de corrente elétrica. Então, vamos imaginar aqui, então, que eu tenho uma multidão, que essa multidão vai passar por um determinado ponto. Então, aquele ponto ali é o ponto, estou marcado ali em branco, é o ponto onde aquela multidão toda vai passar. Então, ali eu tenho as pessoas passando em um determinado tempo. Então, isso aí que é a nossa intensidade de corrente elétrica. Bem, a intensidade de corrente elétrica, ela só acontece quando você tem uma bateria, tem uma carga elétrica, né? Você joga essa carga elétrica para poder caminhar. Se não tiver essa corrente elétrica, se não tiver essa bateria, digamos assim, que faz com que esses elétrons caminhem, eles ficam parados. Tanto é que você coloca a mão no fio, o fio não dá choque. O fio só passa a dar choque a partir do momento em que você passa uma determinada corrente elétrica. Você liga aquilo aí a um determinado potencial, diferença de potencial. Aí então você vai ter então esses elétrons caminhando de uma forma ordenada. Até então eles estão ali de uma forma desordenada. Somente quando liga-se uma DDP, uma diferença potencial, que é os polos de uma bateria, que você tem um caminho ordenado dessa corrente. Bem, e quem estudou isso aí? Quem estudou isso aí foi o André-Marie Ampère. Esse camarada aí que estudou essa corrente elétrica. E, em homenagem a ele, nós temos o ampere. Então, a unidade de medida da corrente elétrica, a primeira corrente elétrica é dada como I. E essa intensidade de corrente elétrica, então, é o ampere. E esse ampere é Q sobre T. Q é dado em coulomb e T é dado em segundos. Então, coulomb sobre segundos é igual a ampere. Letra A, tá? Ampere, letra A. Então, nós vamos, daqui para frente, sempre falar em ampere. Toda vez que a gente falar em corrente elétrica, nós vamos ter que falar ampere. Assim, quando você fala em tempo, você pode falar em hora, em minuto, em segundo, não é isso? Então, em essa parte de corrente elétrica, nós vamos falar em ampere. Bem, você já deve ter visto eu falar em ampere. Nós temos ali em ampere um disjuntor. Quando você vai comprar um disjuntor, a pessoa pergunta, você quer um disjuntor de quantos amperes? Ah, quando você vai fazer uma solda com um aparelho de solda, você tem que regular quantos amperes também que aquele aparelho vai ser necessário para fazer uma solda. Nas baterias e pilhas também tem lá quantos amperes que a bateria tem. Quando você vai comprar uma tomada, a pessoa pergunta, você quer de 10 ou 20 amperes? Quando você vai fazer uma instalação de uma casa, usar a fiação, você tem que fazer um cálculo
da amperagem que vai ser gasto na casa. O chuveiro, você pode comprar o chuveiro de vários amperes. Tá? Chega lá, você quer de tantos amperes ou de tantos amperes. Então, para você poder colocar um disjuntor. Senão, o que acontece? Você deve ter percebido isso. Se o disjuntor não estiver certinho para aquele chuveiro, começa a desligar. Toda hora o disjuntor da casa desliga quando está tomando banho. Então, está melhor no banho, está bem quentinho, o disjuntor desliga. Bem, quando vocês falam em ampere, nós vimos lá, quando você vai fazer os cálculos com uma quantidade muito pequena, nós precisamos pegar esse ampere e dividir por 1000. Então, eu tenho 1 ampere é igual a 1000 miliamperes. Então, nós vamos falar daqui para frente em miliamperes, e não mais em amperes. Isso quando a quantidade é muito pequena, coisa eletrônica, coisa pequenininha, rádio, computador, se fala muito em miliamperes. Quando você está falando em lâmpada, chuveiro, instalação de casa, aí a gente fala em ampere mesmo. Então existe essa unidade que usa-se, que é um miliampere, MA. Mas além do miliampere, tem outros, né? Tem o deciampere, que é 10 vezes menos, centiampere, que é 100 vezes menos, miliampere, que é 1000 vezes menos, microampere, que é 10 elevado a menos 6, né? 1 milhão de vezes, né? E vai nano, pico, vai diminuindo aí. Essa amperagem aí é uma quantidade quase infinitamente pequena, né? Um picoampere. Bem, vocês devem ter visto isso. Uma pilha recarregável. E a pilha recarregável tem um número bem grande ali, ó, 2700. Para quem não sabe o que é isso, 2700, esse número tem bem grande ali, significa 2700 miliampere, tá? Miliampere. Se vocês repararem, vocês vão ver que do lado dos 2700 está escrito pequenininho lá, MA, miliampere. Isso aí significa, então, que eu tenho lá 2,7 ampere, não é isso? Vamos voltar aqui no slide e vocês vão relembrar. Ó, se 1 miliampere é 1 ampere, e nessa pilha aqui nós temos 2.700 miliampere, é porque essa pilha que está aí é uma pilha que tem 2,7 ampere. Tá? Então, isso aí é bem legal, vocês já devem ter visto isso. Quando vocês tiverem uma pilha recarregável, alguma coisa recarregável na casa de vocês, dá uma olhada lá qual é a amperagem, né? Digamos assim, amperagem da pilha que vocês têm. Depois vocês podem olhar, fala aí comigo aí se vocês têm, qual é a amperagem da pilha que vocês têm aí. Vamos lá. Para a gente medir, então, essa corrente elétrica necessária no fio, nós precisamos fazer o cálculo, né, de quanto que se está se gastando. Então, essa tabela que eu coloquei aí, essa tabela nos informa o seguinte: quantos amperes, ou qual é o disjuntor de quantos amperes, e qual é o fio que nós vamos usar. Então, isso aí é feito cálculo em cima de quê? Quantas lâmpadas você vai ligar, quanto chuveiro você vai ligar. Então, em cima disso aí, você vai ter lá a amperagem. Vou imaginar que a casa de vocês vai ter um consumo de 10 amperes, tá? 10 amperes. Qual é o fio que vocês vão poder usar, então, ali na casa de vocês? 0,75 milímetros. Mas a minha casa não. A minha casa gasta 50 amperes. Cada chuveiro é mais ou menos 25 amperes. Então, eu vou ligar 2 chuveiros ao mesmo tempo, vou ligar a lâmpada, vou ligar a televisão, vou ligar computador. Então, vocês vão ter mais de 50 amperes. Vão ter 68, por exemplo, amperes. Então, qual é o fio que vocês vão ter que usar? Um fio 16. Tá? Um fio que seja 16 milímetros. Então, esse cálculo aí é o cálculo que os eletricistas normalmente fazem para construir a casa de vocês. Porque se não fizer isso, a casa de vocês vai ter uma série de problemas. Um deles é o disjuntor desligando toda hora. Eu não sei se acontece isso na casa de vocês. Escreva aqui. Na minha casa o disjuntor toda hora está desligando. Porque o camarada que fez essa instalação aí não dimensionou corretamente
em cima da corrente elétrica. Corrente elétrica necessária na sua casa. Ele fez lá, colocou um fio de qualquer maneira, colocou um disjuntor de qualquer maneira, chutou. Ah, não, eu acho que tem que ser de tanto. Chutou lá e não fez um cálculo matemático, que a partir de agora vocês já vão poder aprender a fazer e pode até confirmar se na casa de vocês o disjuntor que tem lá na entrada de vocês está dentro da medida. Então, qual é o problema que vocês passam a ter se vocês não dimensionarem corretamente esses disjuntor? O que vai acontecer? Olha, vocês vão ter um aquecimento dos fios, o fio vai aquecer, e ao aquecer esse fio, o disjuntor vai desligar. Vai ter um maior consumo de energia, porque a energia, em vez de estar indo para o equipamento que você tem lá, para o chuveiro, para um determinado uma televisão, um computador, não, essa energia está sendo perdida, né? Na forma de calor. Então, isso faz com que aumente o consumo de energia. Outra coisa que eu já falei, né? O disjuntor começa a desligar toda hora. Né? Pô, que saco, você está tomando banho lá, pô, o disjuntor desliga. Então, por quê? Não foi bem calculado. E em casos extremos, né, esse fio vai esquentar tanto que você, se reparar ali, existe em volta do fio uma camadinha de plástico. Mas se esse fio esquentar demais, essa camadinha de plástico então derrete, um fio encosta no outro, dá um curto-circuito e pode acabar a casa pegando fogo. Então isso aí é um perigo danado, certo? Bem, então, o que eu queria passar para vocês é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da aula aí. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a essa aula, é só voltar outra vez, assiste novamente. Qualquer coisa, entre em contato comigo, pergunta se o que não entendeu, certo? E a gente se despede por aqui. Então, gente, olha, obrigado aí por terem assistido o vídeo e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Vou deixar aqui a minha vinheta.